Gente, eu queria ministrar uma palavra hoje falando sobre a paternidade de Deus. Deus é Pai. E talvez seja algo óbvio, mas muitas vezes não compreendido. O texto que eu queria usar é o texto de João capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Mas qual é a figura, qual é a importância do filho para o pai, para o Deus Filho, para o Deus Pai? O que o Deus Filho veio fazer aqui e o que de tão importante existe na paternidade de Deus? Bom, de alguma forma eu vou tentar discorrer sobre isso hoje. Eu queria começar com a própria declaração do Filho sobre o Pai. João capítulo 14, versos de 1 a 14, fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Atenção, veja que o tema aqui do texto é perturbação, ansiedade, problema. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, Tomé, como é que você me pergunta um negócio desse? Conheceriam também meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Vocês o conhecem, que é o Pai, e o têm visto, já têm visto. Aí Filipe não entendia o que Filipe fez, mas olha o que Filipe perguntou. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a frustração de Jesus quando Filipe falou um negócio desse. Ele acabou de falar sobre o Pai, onde estava o Pai, como ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Olha o que Filipe falou. Daí Jesus respondeu: Filipe, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Veja, a obra realizadora de Cristo, na verdade, é a obra realizadora do Pai. O Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Quem olha para mim, olha para o Pai. Creem em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pergunta que eu faço para você: Jesus veio à terra para salvar a humanidade dos seus pecados? Veio. E a sua resposta lógica é óbvia, é sim. Ele veio cuidar de toda a condenação que a gente tem por causa das nossas falhas, dos nossos erros. Por isso até que a gente celebra a ceia, que a gente vai celebrar semana que vem para a igreja estar reunida. A gente celebra a ceia para dizer assim: ó, Cristo, ele veio à terra, morreu por nós, pelos nossos pecados, e depois que ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não podia vencer. A morte não podia vencer. Vejam. Porque um ser sem pecado, que tomou sobre si o nosso pecado, mas o que mata é o pecado, mas ele não tinha pecado. Por isso, o pecado que estava nele, que era nosso, o fez morrer. Mas Cristo exaltou soberanamente e ele ressuscitou dentre os mortos e deu um nome que é sobre todo nome. A gente conhece a história da cruz, há pouco tempo foi pregado sobre ela. Lindo, lindo demais. Jesus Cristo, então, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A resposta é sim. Mas, olha, gente, Jesus Cristo veio para uma outra coisa. Também veio ao mundo para mais do que salvar dos nossos pecados. Jesus veio para revelar o Pai para nós.
Olha que lindo, ele veio mostrar o Pai Celestial, ele veio mostrar como era Deus, como era o seu caráter, como era a sua essência. Afinal de contas, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa noção. A figura de Deus estava bem embaçada. Tanto que em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, o autor da carta dos Hebreus fala assim, ó, na antiguidade Deus falava através dos seus profetas, mas hoje, na plenitude dos tempos, fala através do Filho. O Filho é a plenitude de quem Deus é. É isso que Hebreus capítulo 1, nos primeiros versículos fala. O Filho é a plenitude de quem Deus é. Veja, Jesus veio mostrar como era o caráter de Cristo, veio mostrar, de Deus, foi mostrar como era o caráter do Pai, mostrar como era a sua essência. Os ensinos de Cristo, as obras de Cristo, o caminho de Cristo tem um único objetivo: apontar para o Pai. E por que essa revelação de Deus Pai é tão importante, gente? Agora eu vou pedir, a pergunta é, por que isso é tão importante? O que isso muda na nossa vida? O que isso muda na nossa existência? Agora eu vou pedir para vocês abrirem Mateus capítulo 11, no versículo 25, e eu quero ler Mateus 11, 25. Abra, esse é o último texto que eu vou pedir para vocês abrirem, que é um texto central também. Mateus 11, 25 fala assim, ó, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha quem revela o Pai, o Filho. Aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí ele fala um negócio que parece descontextualizado. Ele fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, te darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observem, aquele a quem Filho quiser revelar. O texto mostra que o Filho revela o Pai, mas depois é um corte abrupto no texto, dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre si o meu jugo, sou vosso Deus, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarás paz no meu viver. O que isso tem a ver? Calma, antes de a gente tentar entender isso, a primeira pergunta que eu tenho que fazer desse texto são duas: você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Como Senhor e Salvador dos seus pecados? Que os seus pecados já foram cancelados nele? A pergunta é: você tem? Muitos disseram, com certeza sim, eu tenho. Agora, a segunda pergunta, e pergunta talvez mais importante, central do que quero falar: você já recebeu de Jesus essa revelação de que Deus é de fato o seu Pai Celestial? Há uma diferença. Você já recebeu. Deus é Pai e Ele é o meu Pai. Você já recebeu? Gente, deixa eu falar para você. Ninguém recebe essa revelação de Deus, que Deus é Pai, a não ser através do Filho. Como está escrito aqui, através de Jesus, o Salvador, porque Ele veio para te salvar e revelar quem o Pai é. E te revelar o fato de que Ele é o seu Pai. E como descobrir que conhecemos o Deus Pai? Porque muita gente fala assim: ah não, eu já recebi, Ele é meu Pai. Mas de verdade, nós vivemos essa paternidade? Essa é a pergunta. Como descobrir isso? Como descobrir que Deus é Deus Pai? Porque o texto nos fala uma realidade escandalosa, e atenção, é isso que eu vou falar, importantíssimo. Uma realidade escandalosa. Tem muita gente que conhece o Deus Salvador e não conhece o Deus Pai. Tem muita gente que se relaciona com Deus pensando: ah, Ele me salva, eu quero fugir do inferno, eu quero ter vida boa aqui na terra. Mas tem gente que desconhece essa realidade de um Deus Pai, de uma paternidade que é vivida. Muitos não vivem isso porque a figura de pai na vida daquela pessoa não é uma figura boa. Muitos não vivem isso porque literalmente são barganhadores com Deus. Eu quero salvação, pai, intimidade, mesa farta. É isso aí, não, isso dá muito trabalho. Muitos
só pegam metade do que Cristo veio revelar. Cristo veio revelar um Deus Salvador, mas Ele também veio revelar, em última instância, talvez uma das instâncias mais importantes, um Deus que é Pai. Para você isso pode parecer algo muito trivial, mas gente, um Deus Pai, nunca antes na história, em relato das ciências e religiões, tinha sido apontado. Não existia um Deus Pai. O Deus sempre era ou um Deus juiz, ou um Deus déspota, um Deus que pedia adoração, mas um Deus próximo, um Deus que é Pai, nunca. Isso aqui é um escândalo. Tem muita gente que conhece um Deus Salvador, mas não conhece o Deus Pai. E aí olha o próximo verso que diz, depois de falar sobre a paternidade, porque Mateus capítulo 1 vai falar sobre o Deus Pai. E no final ele termina de uma forma esquisita, porque ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo, sou vosso Deus, pois sou manso e humilde de coração, encontrareis paz no meu viver. Vem cá, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver a paternidade de Deus com quem está cansado e sobrecarregado? Sabe, o que tem a ver esse lance de cansado e sobrecarregado com o fato de você receber uma revelação de que Deus é Pai? Essa é a pergunta. Esquisita. O capítulo inteiro fala sobre essa revelação do verso, essa revelação de Deus como Pai. E quando ele termina, o capítulo, na verdade, o pedaço do texto termina ali: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei, tome sobre si o meu jugo, sou vosso Deus, pois sou manso e humilde de coração, encontrareis paz no meu viver. E a gente fala assim: pô, ele vai completar com alguma coisa, né? E não completa. Depois ele ponto final e muda de assunto. Olha que coisa esquisita. O que isso tem a ver com paternidade? Essa é a pergunta. O que esse verso tem a ver com o contexto? Aqui a gente aprende um princípio muito importante que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Você recebe perdão dos seus pecados, sim. E a revelação de quem é o seu Pai, sim. Isso tudo está em Jesus. E através disso, dessa revelação de quem Deus é, assim, através da paternidade, da revelação de que Deus é Pai, você vai ter descanso. O que a gente aprende aqui? Só existe descanso com reconhecimento de paternidade. Vou repetir. Só existe descanso com reconhecimento da paternidade de Deus. O que o texto fala é: você quer descansar? Quem aí está cansado? Você precisa de descanso? Todo mundo vai falar: eu quero, eu preciso descansar. Então, atenção, você precisa receber a revelação de que Deus é um Deus todo-poderoso, sim, mas Ele quer ser conhecido e tido para você como Deus Pai. Você precisa da revelação de que existe um Pai Celestial que se importa com você muito mais do que você se importa com seus filhos. Um Pai Celestial que não está distante, olhando a sua vida de longe, falando assim: ih, vai dar errado. Muito pelo contrário, é o Pai que está próximo, é o Pai que não quer deixar cair, é o Pai que não quer deixar acontecer nada, é o Pai que deixa aí um pouquinho, mas só para que possa aprender, mas logo depois já pega ali e fala assim: não, por aí não é um caminho bom. Existe um Pai Celestial, e esse Pai Celestial se chama Deus, Deus Pai. Ele não quer ser conhecido apenas como um Deus justo juiz. Ele não quer ser conhecido apenas como Deus sobrenatural, todo-poderoso, onipotente. Ele quer ser reconhecido como Deus Pai. Você precisa dessa, eu e você precisamos dessa revelação, pois só existe descanso na paternidade. Descanso da nossa vida na paternidade. Nós vivemos um mundo de ansiedade. Nós vivemos num mundo de preocupação. Nós vivemos sim numa orfandade, por diversas vezes emocional. Nos sentimos sós. E tudo ficaria muito mais fácil, gente, se a gente entendesse uma coisa: de que existe um Pai, e que esse Pai não é contra a gente, esse Pai é a favor da gente. Ele é por nós e nunca contra nós. Nunca. Eu me lembro por diversas vezes quando eu era criança, eu me lembro o que acontecia. De vez em quando eu tinha algum problema, problemas de criança, de adolescente. Eu tinha algum problema e esse problema eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, está acontecendo isso. Sabe o que meu pai falava? Meu pai falava: meu filho, se vira. E eu achava aquilo um absurdo. Se vira. Mas mal sabia que esse pai, o meu pai,
da terra, meu pai Gil. Mal eu sabia que ele estava me ensinando a ser homem, entendeu? Mas aí eu ia lá, tentava e tudo mais. De vez em quando eu conseguia, de vez em quando eu não conseguia. Mas daí ele entrava em ação. E aí eu aprendi um negócio, sabe? Que até hoje eu entendo que quando a corda aperta, quando eu estou com dificuldade, quando existe algo que eu não consigo fazer, ele fala assim: filho, estou aqui. Vou falar um negócio. Por diversas vezes, meu pai nem consegue resolver todas as coisas, mas só uma ligação dele, eu tenho visto, como eu tenho visto isso nos últimos tempos, na nossa igreja. Uma ligação, eu ligo com meu pai e ele está resolvendo todos os pepinos comigo. E ele fala: meu filho, eu não sei sobre isso não, mas ele só me liga e fala assim: e aí, Dinamite? Porque ele me chama de Dinamite. Ele me chama de Dinamite, porque ele disse que eu era uma criança muito... Não, ele não era. Ele fala satirizando, ele fala que eu era uma criança muito quietinha, entendeu? Daí era Dinamite. E ele fala: e aí, Dinamite? Tá tudo certo? Só aquilo ali já me baixa. De vez em quando tem um monte de coisa. Mas só aquilo ali, gente. Pô, meu coração já fala assim: ai, meu pai tá aqui. Eu tenho um pai. Meu pai tá aqui. É essa paternidade, gente. Daqui a pouco, acabando aqui, eu vou para lá. E daí, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vai estar uma mesa lá, a família lá, eu vou poder dar um beijo nele. Agora você imagina, o que é isso? É saber, eu tenho um pai, e ele não é contra mim, ele é a favor de mim. Aí, gente, eu não entendo por que tem um monte de crente que é salvo em Cristo Jesus, mas está sobrecarregado e pensando: não tem ninguém por mim, eu estou me sentindo sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Gente, eu não entendo isso. Ei, mais uma vez eu repito: tem crente que é salvo, mas não tem filiação. Tem crente que é salvo, mas não se sente filho. É salvo, mas se sente órfão. Tem pai, tem tudo, mas se sente órfão. Tem crente que quer salvação, mas perde o melhor da salvação. E o nome desse melhor se chama filiação. Jesus veio para salvar? Sim. Mas também nos veio ligar a uma pessoa que vai ser a primeira pessoa que devemos recorrer. A primeira pessoa que devemos pedir a Deus. Sabe quem é? Deus. O Abba. O papai. O paizinho querido. O problema é que nós não temos mais a revelação do Pai. E aí, o que procuramos, quando não temos a revelação do Pai, são falsos pais. Procuramos no pastor um pai. Quantas pessoas chegam aqui no gabinete e começam a falar, e eu faço uma pergunta para ela: vem cá, você já perguntou a Deus sobre isso? E a pessoa falou: você já orou por isso alguma vez, pedindo a Deus para ter solução? E a pessoa fica sem palavras, sem dizer: pois bem, você está errado de vir a mim. Você tem que ir ao Senhor, Ele é o seu Pai. Você pode vir, não tem problema, eu posso te ajudar. Mas antes é o seu Pai, Nós elegemos intercessores, um amigo que a gente confia, a gente terceiriza as nossas escolhas para aquele cara. E nós fazemos intercessores, sabe qual é o nome disso? Na Bíblia o nome disso é idolatria. Deus é Pai. Deus é Pai. O problema de cristãos que têm a sua salvação, mas não têm o Pai, é que continuam sobrecarregados, como diz o texto, cansados, ansiosos, nervosos, continuam pobres, continuam confusos, continuam ralando na aspereza da vida, porque não tem um Pai, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem um conforto. Não tem uma amizade, não tem uma confidência, não tem uma ajuda prática, não tem recursos, não tem uma mesa farta que um pai sempre provê para o seu filho. Nós temos uma liturgia familiar, que a gente faz isso desde que a igreja começou. Por causa da vida corrida de todo mundo, a gente já não tem mais muito tempo para juntar todo mundo. Daí o que a gente faz? Depois do culto de domingo, a família toda vai para a casa do meu pai. Isso já acontece há um tempo. Tem alguns filhos agregados que de vez em quando vão, né? Vai. Mas a família vai toda para o meu pai, chuta o cardápio. Frango assado, Mauricinho já sabe. Frango assado da padaria.
a gente junta os negócios lá, e é tão bonitinho de ver, sabe? É tão bonitinho de ver, porque ali a gente passa a tarde comentando o que Deus está fazendo, a gente passa a tarde um sonhando com o outro, passa a tarde se cuidando, passa a tarde se amando, e é sempre muito bonito ver o que meu pai faz. Que o meu pai recebe a gente, primeiro que ele dá aquele almoço lindo, a gente divide, mas a maioria das vezes eu não divido, ele dá. E é bonito que quando acaba o almoço, está todo mundo conversando ali, meu pai está na periferia, mas ele está lavando a louça. E ele lava toda a louça, daqui a pouco ele tira as coisas do lugar, e ele vai ver o jogo do Fluminense, porque ninguém é de ferro. Depois ele junta todo mundo, e é tão bonito ver que o meu pai, ele está trabalhando para que todo mundo fique bem. E eu aprendi que o mais importante nos almoços de domingo não é o almoço de domingo, é porque ali eu tenho um abraço, ali eu tenho carinho, ali eu tenho recursos, ali eu tenho uma mesa farta, e ali eu tenho um pai que provê necessidade, quando de vez em quando eu não consigo. Ah, meu querido, o problema é que na história da Bíblia não foi sempre assim. A figura de Deus como pai é algo muito novo, só conseguiu ser desvelada e revelada em Cristo, só conseguiu em Cristo. A verdade é que no Antigo Testamento, o Pai até foi tentar ser apresentado, mas o povo não conheceu. Jesus disse isso, os profetas desejaram ardentemente ver a revelação como Pai, mas eles não conseguiram. Na verdade, a lei não conseguia, porque no Antigo Testamento a gente vive a época da lei, né? Era a época da lei no judaísmo. Antes de Jesus vir era lei, quando Jesus veio era graça. E a gente está na dispensação da graça até hoje. Então, na época da lei, o máximo que Deus conseguiu ser revelado era como um juiz. Era um Deus ríspido, era um Deus que escreveu, não leu, pago meu. Era um Deus que se não pagasse, se não tivesse, tinha alguma coisa que sofreria de sanções. Mas o próprio Cristo falou, o Pai tentou se revelar aos profetas como um Deus Pai, mas não conseguiu. E Jesus, a gente sabe, quando veio Cristo na dispensação da graça, ele veio com um objetivo bem sólido, que foi, número 1, salvar, e a gente já sabe, e número 2, revelar Deus como Pai. Vejam, para a gente falar sobre Deus Pai, saiu até na rotina, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus Pai, Deus é Pai. Gente, isso é um escândalo à humanidade, sabe, um escândalo. Ele é juiz, mas não é assim que ele quer se revelar. Ele é criador, mas há algo mais sobre Deus. Jesus veio ao mundo para dizer a essa humanidade tão sozinha, que ela tem um Pai. Ela tem um Pai. E talvez você fale, hoje é dia dos pais, mas eu odeio essa data, afinal das contas eu nunca tive um pai, ou meu pai faleceu, eu estou sozinho, eu nunca fui escutado, eu nunca fui valorizado, eu nunca tive um pai. Se vocês falam que não tem um pai, meu querido, é mentira. É mentira. Você tem um Pai celestial que te ama muito, muito, que sempre na história da humanidade tentou se revelar assim. Graças a Deus por Jesus, que revela o Pai, um Deus que até faz justiça, mas é Pai amoroso, é Pai. E aí eu volto ao texto, porque gente, para a gente entender, mais uma vez eu falo, para a gente entender Deus como Pai, é muito fácil, são 2000 anos de tradição falando sobre isso. Mas para Filipe, para os discípulos que estavam escutando isso pela primeira vez, os primeiros anos de Jesus, isso era um escândalo. E olha, voltamos à pergunta central de João 14, no versículo 8, quando Filipe diz, Jesus, diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus leva um susto com aquele negócio. Aquilo ali foi um susto. Jesus fala assim, Filipe, há quanto tempo eu estou com você, Filipe? Filipe, já são 3 anos, você está brincando comigo? Não é possível, Filipe. Mostra o Pai, você está de brincadeira comigo? Filipe, eu estou prestes a ir para a cruz e você ainda não aprendeu, Filipe. São 3 anos junto, cara.
eu mostrando o Pai para você, e você me pergunta quem é o Pai, você não consegue enxergar, Felipe. Felipe, fala para mim, o errado fui eu, aonde eu errei? Você não conhece ainda o Pai? Provavelmente foi um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, porque afinal da conta os seus amigos, tudo que ele veio fazer foi revelar quem Deus era, e na véspera de ir para a cruz, na véspera, no dia seguinte Jesus estaria na cruz, o Felipe veio com uma dessa, mostra o Pai, um dos 12 que andou com ele. Jesus falou, será que eu errei? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falei? Felipe, será que a única coisa que eu fiz por você foi salvá-lo apenas? Isso é muito pouco, mas você vai continuar vivendo uma vida de órfão. Talvez essa é a pergunta para muitos de nós. Será que a única coisa que eu fiz foi salvá-lo? Mas você vai continuar vivendo uma vida de órfão. Pessoal, essa é a minha preocupação. Essa mesma pergunta de Jesus está no meio da igreja hoje, sabe? Do nosso povo também. Essa pergunta é a mesma que nós fazemos como cristão. Será que temos caminho, verdade, caminho como salvação, direcionamento que nos leva ao Pai, verdade como Bíblia, como lei, sabemos o que fazer, mas não temos vida, que é a filiação, intimidade? Lembrem-se, eu sou o caminho, disse Jesus, Mateus 11, que a gente acabou de ler. Eu sou verdade, mas também sou vida. Será que não temos vida, não temos relacionamento, não temos intimidade, não temos abraço, não temos sobrenome? Quantos não têm sobrenome? Sabe, não temos identidade, não temos modelo. É aquele negócio, nós como filho, eu sou a cara do meu pai. Olha aqui a minha foto, a foto do meu pai celestial. Isso é igualzinho meu pai. Eu imito meu pai. Se ele vai para cá, eu vou para lá. Se ele bota a mão na cabeça assim direto, daqui a pouco eu estou com o mesmo cacoete. Meu pai cuida de mim. Será que a gente não tem isso? Quanta gente que é salva, gente. Quantos crentes salvos que a gente tem da igreja, mas são infelizes, porque não receberam a revelação do Pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Pai, o Deus Pai. Tome sobre si o meu jugo, eu sou o vosso Deus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar paz no meu viver, diz o Senhor Deus Pai, da revelação do Pai. E Jesus diz, Felipe, não é possível que você não entendeu ainda, cara. Não é possível. Nós já tomamos a última ceia, Felipe. Participamos de uma comunhão de pais e filhos. Agora acabou de acontecer. Você quer mais intimidade que isso? Felipe, Judas já me traiu para que a profecia se cumprisse. Já estamos no final do jogo. Fala para mim, Felipe, onde eu errei, cara? Onde eu errei? Você entendeu que eu sou Salvador, mas isso é apenas uma dimensão de quem Deus é. Deus, eu manifesto o Pai, e o Pai pode ser manifestado numa relação íntima contigo, Felipe. Aonde eu errei? Ah, meu querido, Jesus está preocupado aqui porque percebeu que os seus discípulos perderam a revelação de paternidade. E gente, sinceramente, é a mesma preocupação, confesso, eu tenho. Se os discípulos de hoje, que têm estado tanto tempo no Senhor, tenham perdido talvez essa revelação do Deus Pai. Eu não consigo entender que crentes que se prostram diante da vida, crentes que se entregam à vida, porque perderam isso, perderam aquilo, emocionalmente estão abalados, não têm o que fazer e se prostram, não dá para entender. Não existe crente que recebeu essa revelação de Deus como Pai e se prostra diante da vida, não existe. Não existe. Nós temos dificuldade? Temos. Nós ficamos tristes? Temos. Mas não dá para se prostrar, porque nós temos um Pai e Ele não é contra nós, Ele é a favor da gente. Mateus 7,11 diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele não é contra você, Ele é a favor de você. Ele não é contra você, Ele é a favor de você. E Felipe fala,
mostra-nos no Pai, e depois fala, e isso nos basta. Sim, isso nos basta. Isso nos basta e ponto final. Se temos a revelação de Deus como Pai, gente, não precisamos de mais nada. Chega Joãozinho Gates, o nome do cara é Joãozinho Gates. Chega Joãozinho Gates e fala assim pra gente, cara, eu não sei o que vai ser da minha vida, comecei a faculdade, eu não sei se eu vou dar certo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir dar conta da minha história, afinal de contas, será que depois da faculdade eu vou ter emprego? Será que depois da faculdade eu vou ter trabalho? Será que eu vou construir uma família? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou ter uma casa para morar? Meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E a gente pergunta para ele, eu pergunto para ele assim, vem cá, qual é teu nome? Joãozinho Gates. Quem é seu pai? Meu pai é um tal de Bill. Quem? O Bill Gates? É o Bill Gates. Pô, é o teu pai, é o Bill Gates, do computador? Bill Gates. Pô, cara, sinceramente, ou esse cara tá maluco, ou ele tá fora da realidade. Como? Porque afinal da conta, como é que ele vai dar conta da vida? Lógico que ele é filho do Bill Gates. Não tem como dar errado. A pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta que eu fiz para o Joãozinho Gates. Quem é o seu pai? O meu pai é Deus. Ah, então vai nele, pô. Sabe o Bill Gates? Fichinha. Vai nele. Você é filho de um pai que é dono de tudo. E Jesus fala para Filipe assim, ei Filipe, por que você está preocupado? Filipe, por que você está preocupado? Lembra do milagre que eu fiz lá em Caná da Galileia, naquele casamento? Eu multipliquei água em vinho e eles não sabiam o que fazer. Ei, não era eu, era o meu pai fazendo, cara. É exatamente isso. Sabe o que o pai estava falando? Que quem se importa com as suas necessidades mais básicas, com os casais, com a família, é o pai. Filipe, você não está vendo? Quem vê a mim, vê o pai. Filipe, você não lembra daquela viúva de Naim? Quando passou, você estava comigo, você viu, cara, você viu fazendo, não foi eu, o pai me deu um solavanco, e ele me impulsionou, me incomodou, para orar por aquela criança, e eu toquei naquela criança, e ela ressuscitou. Sabe quem fez isso, Filipe? Quem fez isso não foi eu, quem fez isso foi o pai. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com uma viúva pobre, ele se preocupa com alguém que a sociedade não vê, ele se preocupa com os mais fragilizados da sociedade. Ei, Filipe, quem vê a mim, vê o pai. Ah, você também lembra? Você não lembra quando a gente estava na Galileia? Tinham quase 5 mil homens. Tipo, tinha homens e tinha ainda mulher e tinha criança. 5 mil homens e estava todo mundo com fome. Vocês não lembram? Não tinha o que comer. Eu peguei 5 pães, 2 peixes, e aí a gente começou a multiplicar aquele negócio. Daqui a pouco todo mundo se alimentou, ainda sobrou comida. Você sabe quem fez isso? Foi o pai, Filipe. Sabe por quê? Porque o pai alimenta os seus filhos. O pai alimenta os seus filhos e nunca deixa faltar nada. Você não entende que quem está olhando para mim, todo momento quem estava olhando para mim não via mim, via o pai, Filipe. Era o pai, era o pai. Você não entende que a minha vida toda é uma ilustração, uma grande metáfora de como o pai é? Você não entende isso? Filipe, quem olha a mim, vê o pai, Filipe. Vê o pai não deixa faltar nada. Ande a Bíblia toda, ande pelas parábolas, pelos milagres, e você não verá um Deus Salvador, você verá um pai agindo, um pai agindo, um pai agindo. Filipe, você não lembra quando eu peguei aquela mulher no ato de adultério, que eles queriam apedrejá-la, e o que aconteceu, você lembra? Eles saíram de lá, e ela saiu na minha presença de forma ilesa e perdoada. Sabe quem estava ali se manifestando? Era o pai. E sabe o que o pai estava falando? E falou para aquela mulher, e fala para você daí também. E você está achando que ele está te falando, te dando pedrada, e que ele te odeia pelos seus erros, e que está te castigando? Você está achando isso mesmo?
Você está achando que o seu pai está te dando pedrada pelo que você fez? Está te castigando na vida pelo que você fez? Está castigando os seus erros? Você está achando isso mesmo? Ei, quem vê a mim, vê o Pai. Você tem esse Pai que te entende, que te salva, que te protege. Um Pai que te alimenta, te ajuda. Ele é Pai, Ele te ama. Eu só estou aqui, Felipe, porque Deus amou você de tal maneira que me enviou para que eu morresse e te salvasse, mas para que vocês, depois da minha vinda, soubessem que vocês têm um Pai que os ama e cuida de vocês. Então diga: eu não sou um tadinho. Eu não sou um sem nome, eu não sou um sem sobrenome, eu não sou um bastardo, eu não sou um sozinho. Meu nascimento não é um acidente, eu não sou rejeitado, jogado por aí. Eu tenho um Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A pergunta que eu faço para terminar é: como que nós podemos pedir, mostra-me o Pai? Como é que nós podemos pedir? Duas afirmações contundentes sobre o Pai surgem. A primeira, Deus escolheu ser um Pai para mim. Não fui eu que escolhi Deus, foi Ele que me escolheu. E a pergunta que você faz é: quem é Deus? Define para mim. Aí você vai falar: Deus é onipotente. É onipotente, pô. Deus é onipotente. Deus é poderoso, certo? Certo. Deus é soberano sobre todas as coisas, certo. Deus tem a última palavra, certíssimo. Mas sabe como Ele escolheu ser conhecido? Observe. Ele disse através de Jesus: eu sou tudo isso, mas eu não quero ser o Criador dos céus e da terra. Eu sou tudo isso, mas eu não quero ser soberano. Para você, eu quero ser seu Pai. Eu vim para ser seu Pai. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, nos ensina a falar com Deus. Aí Jesus falou assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Soberano não, Pai. Onipotente, maravilhoso, Deus conselheiro forte, não, Pai. Gente, vocês têm noção do que é isso? Me dá até vontade de chorar. Um Deus que prefere ser chamado como Pai. Não é um Deus que tem uma vaidade, o ego em si, que fala: eu sou dono e vocês me obedecem, ponto final. Quando vocês orarem, esquece liturgia, esquece formalidade, chama de Pai. Fala para mim, um dos momentos mais sublimes do ser humano, de um homem, é quando o bebê, o nosso filho, fala papai. É de matar o coração, pois Deus gosta de escutar isso da gente. É papai. E mais do que isso, ele pede para chamar de Abba, porque a Abba, no aramaico, ela são as primeiras sílabas que a criança consegue fazer. Ou seja, a gente nem consegue dizer, Deus já está interpretando, porque a gente se comunica. É pai, você é filho, eu sou pai, e eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele disse através de Jesus: eu sou tudo isso, mas eu quero é ser Pai. Pai nosso, que estás no céu. Pai, meu Pai, meu Pai. Ele está dizendo hoje: eu escolho estar contigo, ter intimidade contigo, estar com você no dia de maior sofrimento. Eu quero ser seu Pai. Deixa eu ser seu Pai, deixa eu ser seu Pai. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus escolheu ser meu Pai e escolheu a mim para ser filho dele. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ei, Ele deu a mim e a você o direito de ser filho dele.
Não porque a gente mereça, não, mas apenas com base no amor e na misericórdia. Por quê? Por si só, eu não mereço essa filiação. A gente sabe muito bem, as nossas transgressões fazem separação, mas Ele deu esse direito através do seu Filho, e Ele não colocou condição. Ei, para você ser filho, você tem que cantar bem, você tem que ser líder de célula, você tem que discipular 40 pessoas, nada disso. Ele nos fala, eu te escolhi antes de você ser alguma coisa. Antes, olha Romanos 5,8 quando diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes da nossa trajetória, Deus já clamava à humanidade, ei, eu sou pai, e você é filho, aceite essa filiação. Porque uma coisa eu posso falar para vocês, gente, o nosso coração, a nossa vida, ela foi feita com uma configuração. Nós temos que ter paternidade em algo. E se não temos paternidade em Deus, nós temos em outra coisa. Cuidado. Quem é o seu pai? Cuidado que o diabo também é pai, o diabo é pai da mentira. O diabo é pai de outras, um monte de coisa. A verdade é que por diversas vezes, pela antítese, nós corremos a pais que nos levam ao buraco. 1 João 3,1 fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ele nos recebeu como filhos porque amou. Ele nos amou, acredite nisso. Você que tem medo de Deus, você que se pune, você que não se perdoa, ou enxerga Deus como um juiz severo, ei, Ele te ama, Ele é a favor de você, não contra você. Ele é pai, papai, o seu Abba. Certa vez numa cidade pequena, o prédio central, o hotel central da cidade foi incendiado. E bombeiro chegou rapidamente, bombeiro de cidade pequena não está acostumado com incêndio, é muito pouca coisa, chegou, já fez um isolamento e começou a salvar as pessoas, daqui a pouco, que legal, que bom, parece que a gente salvou ninguém se feriu. Quando o fogo já estava mais forte, uma criança vem para a janela do hotel. E quando essa criança chegou na janela do hotel, a cama estava armada, um bombeiro avistou e falou, olha ali ainda tem uma criança. E a escada não conseguia chegar lá porque o fogo era muito grande, o que fazer? O povo começou a fazer, se joga que a gente pega, vem para cá que a gente pega, vem para cá. Mas só que a criança tinha aprendido com o pai a não falar com estranhos. E ela grudou na janela e não queria sair de lá por nada. E o fogo chegando. Daqui a pouco, na barreira de isolamento, fura um homem sem capacete, sem capacitação nenhuma, não tinha o que fazer. Ele furou, as pessoas não queriam deixar ele entrar, e ele furou. E quando furou, ele chegou, olhou para a criança e falou assim, filho, o olho da criança brilhou. Vem para o papai, o aparato estava todo aqui do lado, cama elástica, bombeiro, tudo aqui do lado. Ele não pensou duas vezes. Ele se jogou e foi direto nos braços do pai. E o pai abraçou aquela criança e falou assim, meu filho, você é amado. E aquela criança foi salva por um pai, não por uma estrutura. Aquela criança foi salva por afetos. Aquela criança foi salva porque ela tinha um pai, ela sabia o seu lugar, ela tinha filiação. A mesma coisa que eu falo, nesse incêndio que a vida é, nisso tudo que acontece, Deus fala para você hoje, meu filho, eu não quero ser seu salvador apenas, eu quero ser seu pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar. É a minha paternidade que vai falar assim, vem pro meu colo, eu quero fazer um cafuné, eu quero fazer um almoço da tarde para você, eu quero mesa farta com você, eu quero comunhão, intimidade, perdão, amor, abraço. O pai te chama para os seus braços hoje, corre, me abraça, diz o Senhor, deixa eu fazer, não faz tudo sozinho. Deus te fala hoje, eu tenho herança para você, você não precisa pegar na mesa do outro, não, vem que eu vou te abraçar, vem que eu vou te abraçar. O que Jesus falou em Mateus 11,
A respeito do Pai, eu repito, ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser pelo Pai. Por isso, venham a mim, diz o Pai, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria fazer 2 apelos hoje. O primeiro, você que é filho e não entendeu a sua filiação, ei, deixa de ser um adulto bobão, vai, fortão. O Pai está querendo hoje que a gente se criancize, não sei se existe essa palavra, mas está querendo hoje que a gente vire criança e pule no colo dele e abrace ele e chame-o de pai. E parar de ser bobo, de assumir as responsabilidades sozinho, pensando que a gente dá conta. O Pai nos direciona hoje para ter dependência, intimidade, mesa farta, perdão, só nos braços dele. O Pai não quer um adulto distante. Quando chega em casa, fala assim, pai nenhum quer isso. Pai nenhum quer isso. Eu vejo filho velho, barbado que nem eu. Os problemas que a gente tem, eu chego para o meu pai, eu converso. De vez em quando meu pai nem é a pessoa mais indicada para resolver. Mas eu sei muito bem que o fato de eu sentar e conversar, eu estou aqui, é meu pai. E em segundo lugar, o meu pai está falando assim, ele é meu filho. O pai não quer filho distante que chega e fala, ei coroa, beleza, tudo certo? Tal. O pai quer filho que senta e fala assim, ó, aqui ó. Fala para mim. Pô pai, é isso, é isso, é isso. Ele quer colocar o seu prato. Ele quer te repreender. O pai quer intimidade. Para de ser fortão. Tem que voltar a depender nele e dele. E o segundo apelo que eu tenho para fazer para você é, se você está nessa manhã, nessa live, e não conhece o Pai Celestial, talvez conheça, mas esteja distante. Na verdade, não é nem conhece, se você quer uma vida nova com Ele. Você quer uma vida nova com Ele essa manhã? Eu te convido nesse momento. Ore dessa forma comigo, não só no seu coração, dizendo que quer vida nova com Ele. Fala assim, Senhor, Pai, eu entendo que eu tenho vivido por um caminho que não é bom. Eu entendo que eu tenho vivido por um lugar que não é legal. Eu me sinto só. Mas hoje, eu entrego a minha vida a Ti. Cura as minhas dores. Muda a minha história. Me muda, Senhor. Eu quero vida nova contigo. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você fez essa oração comigo, eu tenho que te pedir um negócio. Como forma de identificar e de firmar esse momento, você coloca aí no chat agora, eu orei. Querendo uma vida nova com Jesus. Coloca no chat aí agora, eu orei querendo uma vida nova com Cristo. Mas que colocar no chat, eu vou te pedir uma outra coisa. Você está vendo aí? Você está vendo esse número que está na sua tela? A gente quer orar com você agora. O que você vai fazer? Você vai entrar no WhatsApp agora, nesse número que está aí. Você vai entrar e você vai botar assim, eu orei. Não deixa de fazer isso não. Sabe por quê? Nós precisamos orar junto, nesse momento, para fechar esse momento, para começar esse ciclo. Para do outro lado a gente estar intercedendo junto. Não deixa de fazer isso não. Não deixa de falar assim, ó, eu orei. Não deixa de, se você está aqui hoje, você está distante desse Pai. Talvez isso possa acontecer. Você está distante desse Pai. Mas só que de alguma forma, o Senhor hoje tocou no seu coração e você quer voltar para os caminhos do Senhor. Então, meu querido, hoje é o seu momento. Eis aqui o dia aceitável, o dia em que o filho volta à casa do Pai. A mesma coisa eu te falo, eu orei. E mais do que isso, mande um WhatsApp para esse telefone. Nós precisamos orar. No nome de Jesus, nós precisamos orar juntos. Não deixe de fazer isso agora. Enquanto você está fazendo isso,
Enquanto você está fazendo isso, eu quero cantar uma canção. Enquanto eu estou cantando, eu queria que no nome de Jesus você dedicasse novamente a sua vida. Se você aqui é servo de Deus cristão e é um filho fortão, é o momento de você ser filho dependente do Pai. Se você só tem a salvação como herança, é momento de aceitar a paternidade do Senhor. Vamos cantar, abraça-me. Acho que é mi maior. Não, bota sol, por favor. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Deus te abençoe, Alessandro. Deus te abençoe. Voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-nos, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Senhor, nós entregamos, Senhor,
essas vidas que estão se dedicando a Ti hoje. Eu entrego no nome de Jesus a vida de Alessandro nas Suas mãos. Eu entrego a vida de Fabrício nas Suas mãos. Eu entrego, Senhor, a vida de Cristiane nas Suas mãos. Senhor, no nome de Jesus, esteja com esse povo hoje que está Te aceitando como Senhor e Salvador. E eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus, que aqueles que não se manifestaram, inunda-os agora com essa sensação de que Tu és Pai. Inunda-os, Senhor, com a sensação do Deus Salvador, que não apenas salva, mas cuida, quer intimidade. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, agora cerca a Sua igreja com um sentimento de paternidade, de que somos amados por Ti, de que o Senhor não é contra nós, mas é por nós. Senhor, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu Te peço, Senhor, se existem paternidades quebradas no nosso meio, que o Pai Celeste possa vir agora e abraçar-nos, Senhor. Nós não queremos dar conta da vida por nós próprios, mas nós queremos, Senhor, sempre ter a noção de que temos um braço e um Pai que é por nós, não contra nós. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos com Seus braços, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Abraça cada um que está escutando. Eu Te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Deus, cuida da nossa igreja. Cuida, Senhor, dos desafios que temos pela frente. Que essa semana possa ser uma semana de vitória, Senhor. Nos ajude, Senhor, e chame guerreiros para essa semana, para guerrear pela Sua igreja. Seja, Senhor, constrangendo cada coração a Te buscar e a guerrear nas hostes celestiais, como diz o texto de Daniel. Nós queremos ser Teus guerreiros, Senhor. Senhor, envia anjos, Senhor. Envia resposta, Senhor. Nós somos Teus. Nós queremos dizer que nós Te amamos. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, feliz Dia dos Pais. Que o Senhor dê uma tarde abençoada para vocês e uma família renovada pelo poder do Senhor. Receba essa filiação. Receba esse Deus que é todo amor, que é a favor de você e não contra você. Que Deus te abençoe. Semana que vem, Teatro Lemos Cunha, 11 horas. Essa semana, nosso jejum e nossa oração em qualquer horário do Ministério de Intercessão. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Eu não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me.